possa, nesse momento, curvar sua cabeça, fechar seus olhos e vamos orar ao Senhor. Bondoso e eterno Deus, nós te louvamos, nós te agradecemos, Senhor Deus, por mais um dia de estar aqui em tua casa, Senhor. Tu sabes, Pai, a forma como assim acordamos, como anda o nosso coração, como anda os nossos sentimentos, Senhor. Mas ainda assim, Tu nos atraíste até aqui. E em gratidão, Senhor Deus, por estar aqui em Tua casa, por saber que Tu tens o controle de tudo em nossas vidas, nós queremos Te adorar aqui. Nós queremos render graças a Ti. Nós queremos Te louvar. Ah, Senhor Deus, eu Te peço nessa manhã, vem falar conosco. Espírito Santo de Deus, passeia no meio do Teu povo. Fala aos nossos corações. Te peço, Senhor Deus, quanto a mim, homem pobre e pecador que sou, que as palavras que saiam da minha boca e o meditar do meu coração sejam bem-aventuradas diante da Tua face, diante de Ti, Senhor Deus, rocha minha e Redentor meu. Amém, amém. Amém, amados, que coisa boa estarmos aqui mais uma vez. E eu trago um abraço grande de Bezerros, da missão Cordeiro de Deus, para todos vocês. É uma alegria enorme estar aqui em nossa catedral, nesse dia tão maravilhoso que o Senhor nos concedeu para estar aqui. E eu convido a você nesse momento para abrir sua Bíblia também, junto comigo, e deixe ela aberta, não feche não. Deixe ela aberta no Evangelho segundo escreveu São Mateus, no capítulo 6, dos versos 9 ao 13, que diz assim: Vocês orem assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Dai-nos hoje o nosso pão de cada dia. Perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Evangelho do Senhor, louvado sejas, ó Cristo. Amados, é bem interessante esse texto que nós acabamos de ler, porque é uma oração que, se muito, nós aprendemos, e foi a primeira oração que muitos de nós aqui aprendemos a fazer. Foi a oração do Pai Nosso. Os nossos pais nos ensinaram, ou quando a gente ia para a igreja, pequenininho, a gente não aprendia nada do sermão, mas na hora da oração a gente sabia que a gente ia dar as mãos e a gente ia orar o Pai Nosso. Esse Pai Nosso que é tão falado por nós, tão orado por nós, se nós pudéssemos olhar e pensar, parar para analisar, muitos de nós fazemos ela como oração diária. Pai Nosso que estás nos céus. Mas você sabe o que é que você hoje está orando? Você entende realmente o que esse Pai Nosso, Ele quer dizer para mim e para você? Você entendeu até hoje o que você está falando nesse momento, nessa oração? Nós começamos a perceber que essa oração, por muitas vezes que nós fazemos, por muitas vezes que nós declaramos esse Pai Nosso, ela se torna automática. Ela se torna de um jeito que não sai mais de dentro do nosso coração. Ele sai apenas da nossa boca. E nós não mais falamos o Pai Nosso como realmente, ou oramos esse Pai Nosso como realmente precisamos orar. Mateus, ele traz nesse capítulo 6, 3 coisas, e ele nos ensina 3 coisas. Nessa primeira parte, ele mostra como ajudar os necessitados. A segunda parte, ele fala sobre como orar. Ele mostra como nós precisamos orar. E a terceira parte, como jejuar. E olha, é tão interessante a gente perceber que são 3 coisas que nós, praticamente, como cristãos, mais fazemos. Nós ajudamos ao próximo, nós oramos
e nós jejuamos. Mas será se realmente temos praticado isso? Temos feito isso de uma forma do nosso coração, mostrando que realmente não é uma coisa de praticidade, ou que nós estamos fazendo no automático, como assim eu já falei? Será se eu e você, ou será que eu e você temos feito realmente de todo o coração? E eu gostaria de fazer uma pergunta nessa manhã a você. Você tem orado? Você tem realmente orado ao Senhor? Tido essa comunhão com o Senhor? Eu vou fazer outra pergunta. Como é que anda a sua oração? Como é que anda a sua comunhão com o Senhor? Como é que anda a sua comunhão, o seu jeito, a sua forma com o Senhor? É um assunto para a gente tão recorrente, falar sobre oração. É uma forma ou um jeito tão que nós, quando vamos falar de oração, todo mundo já sabe, meu Deus, vai falar sobre oração de novo. Mas você tem orado? Você tem realmente entregue nesse momento a sua vida em oração ao Senhor? Você tem conversado com o Senhor assim como você conversa com seus amigos ou com as pessoas que estão em casa? Como é que anda a sua oração? Como é que anda ou como é que você tem orado? Sabe por quê, amados? Porque as nossas orações não estão vindo mais do coração. Nossa oração hoje é mais de pedir. A nossa oração mais hoje é de dizer, Senhor, me dá, do que mesmo assim agradecer. E eu faço uma pergunta simples. Hoje pela manhã você acordou, amém? Amém. Todo mundo acordou. Mas eu faço uma pergunta a você nesse momento. Você tem, logo quando acordado, agradecido ao Senhor pelo o respirar, pelo poder se levantar, pelo poder de estar aqui na casa dele? Olha, tantas pessoas queriam estar nesse momento, tantas pessoas que queriam, no mínimo, estar na casa do Pai, e nós temos esse privilégio, nós temos essa facilidade de vir até aqui à casa do Senhor, mas nós temos agradecido a Ele, nós temos realmente feito com que o Senhor se agrade do nosso coração, da nossa forma de viver, de dizer, Senhor, muito obrigado, Pai, porque hoje eu consigo respirar mais um dia de vida. Senhor, muito obrigado, Senhor Deus, porque essa noite foi maravilhosa, eu consegui dormir em paz. Eu sei que Tu estivesse dentro do meu quarto, com Tua mão poderosa sobre nós. Muito obrigado, Senhor. Você tem feito isso? Ou você tem se acordado, se levantado e ter ido lá tomar café, fazer as obrigações que precisam ser feitas antes de ter essa comunhão com o Senhor? Olha, eu lembro que esse foi o primeiro sermão que eu tive o prazer de falar, foi falar sobre oração. E foi justamente nesse capítulo, mais no versículo 5 a 8. E nesses versículos a gente pode destacar um ponto muito importante, porque um cristão é alguém que ora, um cristão é alguém que ora, amados, e Jesus ele nos diz no versículo 5, quando orardes, ele não diz aqui se orardes, ele diz quando orardes, ou seja, ele sabe que nós deveríamos estar orando, sabe? Reverendo Hernandes Dias Lopes, ele diz que não há cristianismo verdadeiro sem oração. Não há. Quem nasce de novo, ele clama, Abba Pai. E eu pergunto mais uma vez, como é que anda a sua oração? Muitas pessoas, elas passam horas em oração. Outras podem até dizer, olha pastor, mas eu não sei nem orar. Eu não sei nem como começar a fazer uma oração. Eu não sei passar 5 minutos orando. Mas olha, amados, 1 Tessalonicenses 5,17 diz assim, orai sem cessar.
orai sem cessar. Ou seja, ele está dizendo aqui que é para eu e você termos comunhão com o Senhor. É sair de casa e dizer: Senhor, muito obrigado, porque eu posso estar saindo de casa, mas abençoa, Senhor Deus, meu lar. Senhor, muito obrigado, Senhor Deus, porque hoje eu tenho o privilégio de estar trabalhando. Muito obrigado, Senhor Deus, porque nesse momento eu estou saindo de casa. Senhor, muito obrigado, porque meus filhos estão na escola. Senhor, muito obrigado, Senhor, por tudo que Tu vem fazendo na minha vida. Senhor, toma conta de tudo que eu vou fazer hoje. Olha, isso é orar sem cessar. É você colocar o Senhor como seu melhor amigo, como seu pai, de você saber e entender que o Senhor, Ele quer ter essa comunhão comigo e com você. Ele nos ensina, Ele nos chama a viver em oração. Ele nos convida a estar justamente dessa forma, a estar o tempo todo com o Senhor em oração. Mas nesse texto em que a gente leu, a oração do Pai Nosso, Jesus nos ensina muito mais do que só ter intimidade com o Pai. Um homem, um escritor, ele diz que a oração do Pai Nosso consiste em 10 partes. Há 3 petições referentes ao nome de Deus, seu reino e a sua vontade. Há 4 petições a respeito de nossas necessidades diárias, nossos pecados, nossas debilidades e perigos. Há uma declaração sobre os nossos sentimentos a respeito do próximo e há uma atribuição final de louvor. Em todas essas partes de oração, somos ensinados a dizer nós ou nosso. Sabe, amados, Jesus começa nesse versículo 9, já dizendo assim: Pai nosso que estás nos céus. Pai nosso que estás nos céus. Ele nos ensina aqui a nos dirigir a Deus como nosso Pai. Ele nos adotou e somente pelo Espírito Santo, o qual nos uniu a Cristo e promove nossa adoção à família de Deus. E ele continua dizendo: Pai nosso que estais nos céus. Olha, o Senhor aqui, Ele nos mostra que não é somente um pai feito eu e você, um pai que erra, mas um pai celestial, um pai que nunca errou, um pai que é infalível. E ele continua dizendo: santificado seja o teu nome. Você já parou para pensar ou já parou para analisar sobre essa parte, sobre esse texto ou sobre essa frase? Olha, quem já parou para pensar nessa palavra pode até ter dito: Deus já é santo, então não precisa colocar mais essa palavra na oração, porque Deus, Ele já é santo. E isso é verdade, amados. Mas aqui significa que seja santificado o nome dEle na minha vida e na sua vida. Seja santificado o nome de Deus, o nome do Senhor na minha família e na sua família. Seja santificado o nome do Senhor no meu trabalho, no meu chamado, no seu trabalho, no seu chamado. Olha, amados, é como se dissesse ou dizendo que eu viva hoje não mais da minha maneira, do meu jeito, mas de uma maneira o qual o nome do Senhor seja glorificado. O nome dele seja glorificado. Muitas vezes gostamos até de santificar pessoas, de santificar um filho, de santificar famílias, esposos, esposas, pastores. Gostamos de fazer tudo isso e esquecemos de colocar realmente quem merece ser santificado, que é o nome de Deus na nossa vida. E olha, e ele continua dizendo: venha o teu reino. Nesse momento, aqui tem a ver com a expansão do reino de Deus. Aqui tem a ver com a expansão do reino de Deus. Na medida que o evangelho é anunciado, ele é propagado, na medida que a gente vai falando, que vidas vão sendo entregues no altar do Senhor, nós estamos propagando. Nós estamos colocando o reino de Deus para ser expandido. Nós fazemos isso muito bem. Esse final de semana está acontecendo um concílio, o qual nós propagamos o evangelho ali. E ali, 61 homens
nesse final de semana estão sendo alcançados pela glória do Senhor. Essa é a expansão do reino. E eu pergunto a você, você tem expandido o reino do Senhor através das suas palavras, através das suas atitudes, através do seu jeito de ser? Você tem propagado o evangelho de que forma? Você tem sido realmente esse evangelho para que todos possam ver e ouvir da sua boca ou do seu jeito, para que o reino de Deus ele possa expandir? Ou nós não temos feito isso? Precisamos analisar, amados. Calvino, ele disse, é tarefa da igreja dar visibilidade ao reino invisível. E nós continuamos olhando nessa oração e diz, seja feita a tua vontade. Olha, para mim, esse texto é uma das partes mais importantes, seja feita a tua vontade. Você tem propagado isso, você tem falado isso, você tem orado isso, domingo após domingo aqui no culto, onde nós, no momento da Eucaristia, nós louvamos, nós oramos também o Pai Nosso e nós dizemos, seja feita a tua vontade. Mas a vontade do Senhor está sendo feita na minha vida e na sua vida. Olha, amados, nós precisamos começar a parar e pensar o qual está sendo a vontade, se é a do Senhor ou a nossa. Por muitas vezes nós queremos colocar a rédea na nossa mão, o controle na nossa mão, nós queremos conduzir a nossa vida, mas quando nós olhamos e dizemos, não tem mais jeito, nós queremos entregar nas mãos do Senhor. E aí sim nós dizemos, Senhor, faz a tua vontade, faz o teu querer. Mas essa vontade não é a vontade dele, é a nossa vontade de sair daquele momento, daquele local, ou daquela forma como estamos nos sentindo. Olha, como essa palavra, ela tem poder. Porque se você diz, seja feita a tua vontade, você começa a saber que o melhor há por vir na minha e na sua vida. Amém? Mas se há por vir o melhor na minha vida e na sua vida, porque eu e você temos pensado ou querendo viver de uma forma que nós é que fazemos a nossa vontade, a nossa própria vontade, mesmo sabendo que por muitas vezes, lá na frente, nós vamos cair. Olha, amados, nós precisamos começar a entender, porque essa oração aqui é dizendo assim, Senhor, faz a tua vontade na minha vida. Mesmo que isso me doa, mesmo que isso eu sofra lá na frente, eu vou saber que é o melhor. Mesmo que isso não seja da forma como eu pensei, mesmo que isso não seja da forma como eu estava pensando, mas está entregue em tuas mãos. E ele diz, assim na terra como no céu. Do céu, a vontade de Deus ela já está sendo cumprida, então que da mesma forma que assim seja no céu, assim também seja na terra. E aqui, amados, nós podemos ver que a oração foi, santificado seja o teu nome, venha o teu reino e seja feita a tua vontade. E aqui é um pedido de entrega total. É um pedido de entrega total, mas Jesus nos diz aqui, depois que você já se entregou totalmente a mim, faça o seu pedido. E as três coisas que também ele nos ensina a pedir é pão, perdão e tentação. Olha, ele começa dizendo, o pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Augusto Nicodemos, em um livro dele, ele fala que a gente deve orar pelo pão e não pelo pudim. Você já parou para pensar sobre isso? Que nós temos pedido muito mais do que aquilo que a gente precisa, do que aquilo que eu e você necessitamos. Nós precisamos, amados, somente do básico, mas nós queremos sempre mais. Nós pedimos sempre mais. É a história de quem é vendedor, ele recebe uma meta, quando ele chega naquele mês, ele bate a meta, no outro mês, a meta dele já praticamente dobrou. E aí a empresa sempre quer mais. Assim somos nós. Nós pedimos ao Senhor e quando alcançamos,
nós dizemos: Senhor, isso é pouco, agora eu quero mais, agora eu quero mais. Senhor, me dá mais. Senhor, eu oro para que tu me dê. Senhor, eu preciso disso. Senhor, eu necessito disso. Mas o que nós precisamos é somente o básico. Olha, aquele povo, quando saiu do Egito, eles não saíram e tiveram tudo, não tiveram fartura. Eles tiveram apenas o maná caindo do céu. Aquilo era o necessário para ele. Aquilo era o necessário. Era o básico. Não caiu do céu o maná com uma manteiguinha. Não caiu do céu o maná com queijo do reino. Não. Caiu só o maná, porque era o que era necessário. Então aqui ele pede para o que ele nos mostra que precisamos pedir realmente o que é necessário na minha vida e na sua vida. E não o mais, o plus. Não precisamos pedir a mais do que aquilo que é necessário na minha vida e na sua vida. E ele diz mais, ele diz: dai-nos hoje. Sabe por que ele diz dai-nos hoje? Porque nós precisamos entender que todos os dias nós precisamos pedir. Todos os dias nós precisamos pedir. Sabe por quê, amados? Porque aqui nós precisamos entender que a confiança tem que ser nele. Nós precisamos colocar a nossa confiança nele, viver na dependência do Senhor. É isso que eu e você precisamos fazer, é entregar a nossa vida com a certeza de que há o melhor para a minha vida e para a sua vida. E olha, ele continua, que aí essa parte do texto é a outra que muito também fala ao meu coração, que é: perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Esse é o ponto mais forte da nossa oração, porque nós temos pedido perdão ao Senhor, nós temos feito de domingo a domingo, dito: Senhor, perdoa os meus pecados, mas nós não queremos perdoar aqueles que têm nos ofendido, aquele que nos machucou, aqueles que realmente precisam de um perdão. Eu e você temos perdoado os nossos irmãos. Por muitas vezes, eu e você temos pensado em querer pedir somente o perdão, porque nós achamos que merecemos o perdão. Eu lembro de uma história de um pai com um filho que eles não se falavam. E esse filho um dia chegou para o pai e disse: olha, pai, tudo que o Senhor fez até hoje contra mim, eu desejo que o Senhor te dê em dobro. Olha, que coração é esse? Mas quando chega no final do dia ou durante o dia, diz: Senhor, me perdoa, porque eu errei. Senhor, perdoa pelos meus pecados, mas não quer perdoar o irmão. E assim o Senhor nos diz, assim o Senhor nos ensina nessa oração: perdoa-nos, Senhor Deus, da mesma forma como eu venho perdoando os meus irmãos. Você tem feito isso? Você tem pedido perdão ou você tem perdoado as pessoas, os seus irmãos, aquelas pessoas que machucaram você? Olha, nós precisamos entender justamente isso. E ele continua: e não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal. E o mal aqui, amados, é personificado na pessoa do inimigo, que nos tenta a todo tempo. Essa pessoa é aquela que quer nos afastar de Deus. E Jesus sabia o quão somos fracos, mas temos um Deus que é muito amor, que qualquer coisa, e por isso pode nos livrar do maligno, e por isso nós precisamos sempre orar. Não nos deixe cair em tentação. E a tentação não é aquilo que a gente nem pensa, é quando você é fraco mesmo, quando eu e você somos fracos naquilo. Nós precisamos pedir ao Senhor: Senhor, nos protege, nos livra, nos afasta daquilo que realmente eu caio, aquilo que eu sou fraco. É isso que ele está dizendo, é isso que ele nos mostra. E aí ele conclui dizendo: pois teu é o reino, o poder
e a glória para sempre. Aqui, amado, Jesus termina a oração depois de ter dito: santificado seja o teu nome, venha o teu reino, faz a tua vontade, dá-nos o pão, dá-nos o perdão e livra-nos do mal, pois teu é o reino, tu és o rei, tens o poder para fazer o que quiseres, e toda glória seja tua. Olha, amados, eu trago essa oração do Pai Nosso, porque, como eu falei no começo, nós temos praticado essa oração muito no automático. Nós temos feito por várias vezes e diversas vezes essa oração no automático, sem saber o que dizemos. E você quer ver? Muito simples, é quando a gente está no altar e de frente a gente vai orar o Pai Nosso junto com vocês. Parece que aquilo é um momento que se passa na liturgia. Parece que é um momento que a gente precisa fazer da liturgia, mas nós não oramos naquele momento de todo o nosso coração. Porque nós temos colocado tudo em nossa vida, não do nosso coração, para o Senhor. O louvor ele pode se posicionar. E amados, Jesus ele ensinou para nós orarmos justamente, não somente de nosso coração, mas nós precisamos entender o que estamos orando. E eu pergunto a você, nessa manhã, você tem realmente colocado o seu coração diante do Senhor, como que Ele se agrada? Porque nós temos colocado de um jeito muito tranquilo, nós não temos nos arrependido dos nossos erros, nós não temos nos entregado, nós temos feito somente: Pai, me perdoa e me dá, Pai, me perdoa e me dá. E nós não precisamos ser assim, nós não podemos ser dessa forma, nós precisamos realmente entregar o nosso coração, a nossa vida, o nosso jeito de ser, a nossa forma diante do Senhor. Que você possa nessa manhã refletir sobre esse texto, sobre essa oração, que eu peço ao Senhor é que a partir dessa manhã você não ore mais o Pai Nosso como orava antes, mas sim você saiba o que você está falando, que você fale e reflita sobre essa oração, para que o Senhor toque no seu coração, que toque na sua vida e que você possa assim ser diferente, porque a partir dessa oração nós podemos viver muito melhor do que hoje vivemos. Que Deus os abençoe. Louvemos ao Senhor.